Olá, galerinha do quinto ano, bom dia. Como foi que vocês passaram o final de semana? Bem, em casa? Eu espero que todos tenham ficado em casa, tá, gente? Porque o momento que a gente tá passando requer muito que a gente fique em casa, tá? Hoje nós iremos dar continuidade, certo? Com a nossa aula. Vocês vão dar pause aí no vídeo, vão pegar o livro de vocês, certo? De ciências, pra gente poder continuar com a nossa aula, tá bom? Vamos lá? Pegaram? Pronto. Vamos lá dar continuidade. Vocês irão abrir o livro de vocês na página 75, certo? Pra gente poder corrigir a atividade da aula passada, tá bom? Vamos lá? Na questão 1, ele diz assim, ó, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 1, térmica. 2, sonora. 3, luminosa. 4, química. 5, elétrica. E 6, mecânica, tá? Aí lá no primeiro quadrinho, ele diz assim, é a energia que vem através das tomadas. Qual é ela? Número 5, elétrica. No segundo quadrinho diz assim, ó, é a energia dos corpos em movimento. Qual é? Número 6, mecânica. No terceiro quadrinho, ele diz assim, energia do som. Qual é? Número 2, energia sonora, tá? Mais abaixo tem é a energia que está relacionada à temperatura dos corpos e à troca de energias entre eles. Qual é o número? 1, energia térmica, tá? É a energia presente nos combustíveis e nos alimentos. Qual é essa energia? Química, número 4. E o último é a energia proveniente da luz, que é o quê? A luminosa, número 3, tá? Então fica 5, 6, 2, 1, 4 e 3, tá? Na 2, ele pediu para vocês observarem a imagem e encontrar a transformação de energia e registro ao lado. Aí nós estamos vendo, né, uma pessoa passando a roupa com ferro elétrico. Ele é ligado em quê? Na energia elétrica. Então, vocês vão colocar assim, a energia elétrica é transformada em energia térmica. Por que que ele diz isso, gente? Porque o ferro de passar, ele é ligado na tomada, certo? Na energia elétrica. Mas, logo em seguida, ele começa a esquentar. Então, ele vai fazer o quê? Vai transmitir energia térmica, certo? Para as roupas, tá? Na 3, ele pediu para vocês escreverem o nome de 3 fontes de energia, certo? Que foram estudadas e dar um exemplo para cada uma. Quem fez, beleza, certo? A tia vai dar aqui 3 sugestões, certo? Primeiro, a energia luminosa, né? Que é usada no sinal de trânsito, certo? Naquele sinalzinho lá no semáforo. Embaixo, energia elétrica. Um exemplo, computador ligado, certo? É um exemplo de energia elétrica. E abaixo, nós temos a energia térmica, que é o quê? O ferro elétrico, tá bom? Aí são apenas exemplos, tá? Pronto. Corrigida a atividade, nós vamos para a página 76, que fala sobre a influência do Sol nos corpos, certo? Sabemos que o Sol, gente, é a principal fonte de energia luminosa e térmica, né? Para o nosso planeta. Na ausência dessa luz, a iluminação artificial das residências costuma ser feita por lâmpadas, né? Que oferecem energia luminosa e também aquecem, certo?
Os corpos, eles apresentam propriedades que podem ser o quê? Naturais ou artificiais, certo? Luz, calor, eletricidade, energia, certo? Composição, som, são exemplos de propriedades naturais ou artificiais, certo? Quando a Terra ela gira em torno do Sol, nós temos as consequências o quê? Como consequências das estações do ano, certo? Porque ela vai girando e cada uma tem um período, né? Das estações do ano, certo? Durante o dia, os raios solares eles batem nos corpos, né? Provocando o reflexo da luz. Se nós expormos o nosso corpo ao sol, o que é que ele vai acontecer? Ele vai aquecer. Por exemplo, a gente quando vai para a praia, né? A gente expõe o nosso corpo ao sol. Ai, tia, quando eu vou para a praia, eu gosto de ficar exposta no sol para mim me bronzear. Bom e também não é bom. Por quê? Às vezes a luz do sol, dependendo do horário, ela aquece demais o corpo, certo? E ali pode provocar danos à sua pele, tá? Então, quando a gente vai para a praia, que a gente fica exposto ao sol, isso acontece porque nós estamos recebendo calor, né? Se logo em seguida que a gente expor o nosso corpo ao sol, a gente colocar esse corpo na sombra, né? Ele vai perder o calor para o ambiente, certo? Assim ocorre uma troca de calor entre o corpo e o ambiente. Então, você está no sol, aí rápido você vai para a sombra, ali você trocou de ambiente, né? Porque a sombra já é mais frio do que o sol, certo? Continuando na página 77, tá? O Sol, ele é o único astro do sistema solar que possui luz própria, né? A gente sabe que o Sol, ele é o único astro que possui luz própria, certo? Através dos seus raios é possível o aquecimento do solo, dos metais, dos líquidos e entre outros, tá? Vamos ver o exemplo aí da luz, certo? A luz, ela é a forma de energia que podemos perceber por meio da visão, né? Se você não tiver a visão, você não vê a luz, certo? Com ela, podemos ver tudo o que está à nossa volta, tá? O Sol, ele é a fonte natural de luz da Terra, certo? É tanto que durante o dia, poucas vezes a gente precisa da energia elétrica, né? Por conta da luz do Sol. Os corpos que possuem luz próprias, eles são chamados de corpos luminosos, certo? Como o Sol. Alguns objetos criados pelo homem, como a lâmpada, ou alguns seres vivos que possuem bioluminescências, o vagalume, por exemplo, o vagalume, ele tem lá na pontinha do final do corpo dele, tem uma luzinha, ou seja, ele tem uma luz, né, que é chamado de bioluminescência. As caravelas e as microalgas, tá? Também tem essa luz. Tia, o que é que significa bioluminescência? Vamos lá. Bio, a gente sabe que é vida, né? E lumen significa luz. Então, bioluminescência é a produção e a emissão de luz por um organismo vivo, que é o que acontece no vagalume, como resultado de uma reação química, né, que é transformada em energia luminosa, certo? Na página 78, nós temos falando sobre a passagem da luz, certo? E lá no final, quando eu terminar, eu vou ter um negocinho para mostrar para vocês e eu quero que vocês façam aí na casa de vocês, tá? De acordo com a capacidade de emitir, de permitir ou de impedir a passagem da luz, os objetos eles podem ser classificados em quê? Transparentes, translúcidos, opacos. Os transparentes são objetos como os vidros, certo? Vidro, certo? Liso. Aqui é um vidro liso, certo? Que não tem películas, né? Pelos quais a luz consegue atravessar quase totalmente. Eles são chamados de transparentes ou hialinos, tá?
O ar é um exemplo de corpo transparente. Por quê? Porque a gente não vê, né? A gente só sente. Um objeto translúcido, um vidro fosco, pelo qual a luz passa parcialmente e ele é chamado de translúcido, né? É o caso dos vidros com películas, tá? O opaco. Os corpos que não deixam passar a luz são chamados de opacos, que é o caso do quê? Da madeira, do metal, certo? Não passa luz, não deixa transparecer a luz, tá? E das rochas, que são as pedras, tá? Para enxergarmos um objeto, é preciso que a luz chegue aos olhos, depois de ser parcialmente refletida no objeto. Para que o objeto produza sombra, é necessário haver uma fonte luminosa, certo? Como o sol ou uma vela acesa, um anteparo, né? Um local onde a sombra será projetada e um objeto, certo? Posicionado entre a fonte de luz e o anteparo. Por exemplo, observe a imagem abaixo. Aí ele tem uma luz, né? De uma lanterna. Aí ele coloca, certo? Na parede e coloca aqui a mão na sombra, certo? Aparece a sombra lá, ó. A minha mão na parede, né? Certo? Ó, ele faz isso. O reflexo, né? Da sombra, tá? É desse jeito que ele faz, tá? Tá certo, gente? Pronto. Aí é uma passagem de luz, certo? São exemplos, tá? Pronto. O que é que eu quero que vocês façam? A tia deu exemplo de quê? Do metal, tá? Do vidro, certo? E nós temos também o plástico, certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão ver essa experiência aí na casa de vocês, certo? Vocês vão pegar uma lanterna, certo? O que é que vocês vão fazer? Realizar a experiência, certo? Vocês vão colocar os objetos aí em cima da mesa, tá? Direcionar a luz da lanterna para o objeto. Como aqui eu não tô com a mesa, né? Eu vou fazer só com a lanterna, certo? E o objeto. O plástico. A luz passa, né? No plástico, certo? O metal. Olha só. A minha lanterna está acesa. Eu vou colocar sobre o metal e ele não deixa a passagem da luz. Gente, é isso que eu quero que vocês entendam. Olha aqui, ó. No metal, ele não passa a luz. Lembrando que a minha lanterna está acesa, certo? Ó, ele não passa a luz, tá? O plástico, ele passa, ó. Certo? Plástico, ele passa. O vidro, ó, minha lanterna acesa e o vidro. Olha só, um vidro lisinho. Ele tem a passagem da luz, certo? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês vão fazer aí essa experiência na casa de vocês, vão anotar, certo? O que vocês conseguiram entender, certo? E vão me mandar, tá bom? Na página 79, nós temos uma laudazinha aí de atividade, certo, gente? Essa atividadezinha vocês vão fazer e vão me mandar, certo? No Google Sala de Aula, no aplicativo, ou no WhatsApp, tá? Quem preferir achar o melhor. E eu também quero, certo? Resultados da experiência que vocês vão fazer. Tia, eu posso utilizar o quê? Pronto, você vai poder utilizar recipientes plásticos, né? Que aqui eu só mostrei alguns exemplos. Metal, que a tia usou, madeira, certo? Cerâmica, argila, vidro, uma régua ou um recipiente fosco. A régua, gente, ela é um recipiente fosco. É interessante que vocês possam utilizar a régua e me mandar, né? E a lanterna, certo? Que é o que vocês vão usar para emitir a luz, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa experiência, pode usar um desses materiais, certo? Vão colocar os objetos em cima da mesa, né? Aqui a tia colocou na mão mesmo porque não tinha como colocar na mesa, mas vocês vão colocar em cima da mesa, tá? Certo?
direcionar a luz da lanterna para esse objeto e aí vocês vão, certo, observar o que emite, né, a luz, o que permite a passagem da luz e o que não permite. Daí então vocês vão fazer anotações e vão mandar para a tia, tá bom? Junto com a foto da atividade, tá? É uma experiência legal que vocês vão ver o que é que deixa a passagem da luz, o que é que permite e o que também não permite a passagem da luz, tá bom? Vamos lá?